Depois de duas edições históricas, será que o Brasil volta ao Oscar? A situação é complicada, mas você sabe, a esperança é a última que morre. Nesse novo vídeo aqui do canal, eu falo dos atores, diretores e filmes que podem fazer o país retornar para a festa da academia. Antes de falar dos filmes, eu começo com dois diretores com boas chances de chegarem ao Oscar. A primeira delas é a Beth de Araújo. Você pode até não ouvir, conhecer tanto a Beth, mas ela tá forte sim. Nesse ano ela lançou lá no Festival de Sundance Joséphine, uma produção que levou o grande prêmio do júri e também o prêmio do público. Protagonizado pelo Channing Tatum e pela Gemma Chan, o filme traz a história da personagem título, uma garota de 8 anos que testemunha um assassinato, e ela vai lidar ali com aquela situação, com aquele trauma todo, enquanto os adultos tentam sem sucesso ajudá-la. Desde a exibição em Sundance, o filme tem sido apontado como um candidato forte rumo ao Oscar, nas categorias de melhor filme, direção e roteiro original. A distribuição do filme nos Estados Unidos é da Sumerian Pictures, uma empresa de pequeno porte, mas que venceu uma disputa muito apertada e milionária para ter os direitos do filme. Certamente a Sumerian vai fazer um trabalho, né? Afinal, quando o filme passa lá em Sundance, é bem no início do ano, em janeiro, ou seja, a gente está ainda preocupado com a corrida do Oscar, por exemplo, desse ano, do Oscar 2026. Então eles vão ter que refazer essa campanha, provavelmente colocando o filme ali no Festival de Toronto, em Telluride, e daí arrancar rumo ao Oscar do ano que vem. Só um detalhe, caso você não conheça a Beth de Araújo, ela é uma cineasta que nasceu na Califórnia, em São Francisco, mas o pai dela é natural de Goiânia, por isso ela tem uma dupla cidadania, norte-americana e brasileira. Indicado ao Oscar por Cidade de Deus, o Fernando Meirelles quer voltar para a festa com Here Comes the Flood. A produção é um filme de assalto que mostra 3 pessoas envolvidas nesse crime e uma vai traindo a outra. É aquele famoso jogo de gato e rato. O elenco é incrível. Tem a Daisy Edgar Jones, Robert Pattinson e ele, Denzel Washington. A distribuição é da Netflix e o lançamento está previsto para o final do ano. E o Fernando Meirelles é um cara bem visto ali na academia. Para além das indicações surpreendentes de Cidade de Deus, 4 ao todo, ainda teve O Jardineiro Fiel, que por muito pouco não chegou a melhor filme, mas rendeu a estatueta de atriz coadjuvante para Rachel Weisz, e também Dois Papas, outro filme que conseguiu indicações para o seu elenco principal e também ficou pertinho da vaga de melhor filme. Por isso, Fernando Meirelles pode surgir sim com Here Comes the Flood, pelo menos em melhor filme, e quem sabe, Denzel é sempre Denzel, então é bom ficar atento, quem sabe ele pega mais uma indicação ao Oscar em melhor ator. Hora então de falar dos filmes brasileiros que vão tentar a vaga do país para o Oscar. Aqui, a grande dificuldade, já mirando uma possível indicação, uma presença na shortlist, é que até agora não há indicativos, não há indícios de que a gente vai estar nos principais festivais de cinema do planeta neste ano. Já tivemos Berlim, não figuramos naquela disputa pelo Urso de Ouro, em Cannes também ficamos fora da Palma de Ouro, e Veneza ainda tem essa possibilidade, mas até o momento não, assim, não tem nada cravado, a gente não consegue dizer vai ter um filme brasileiro, até porque Veneza, assim, tirando Ainda Estou Aqui, raramente olha para a América do Sul e principalmente para o Brasil. É bem difícil a gente ter produções nossas na disputa principal lá na Itália. E com isso fica bem complicado. Aí realmente fica difícil porque você perde muito em visibilidade. Você vai ter 90, 95 países mandando os seus representantes, mais os vencedores dos festivais que agora a academia começa a também colocar na disputa de filme internacional, então você vai estar no meio do bolo todo. E aí pode complicar um pouco para a gente ter
o Brasil no Oscar. Feito Pipa chega com as maiores credenciais até o momento. Dirigido pelo Alan de Botton, a obra recebeu 2 prêmios na mostra Generation K+ de Berlim. O drama traz a história de um menino de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, mas enfrenta preconceito pela personalidade delicada. Ele mora com a avó doente e vai cuidar dela a todo custo. Isso para não ter que morar com um pai que é muito intolerante. O Alan de Botton tem uma das melhores carreiras do cinema brasileiro recente e ele consegue uma coisa que é muito legal, que é trazer histórias densas, histórias muito bem trabalhadas, mas sempre com esse apelo popular, conseguindo dialogar muito bem com o público. E acho que a Academia Brasileira de Cinema ela pode prestigiar isso, já que você não vai ter um filme como O Agente Secreto, que já chega arrasador, como grande favorito, ou Ainda Estou Aqui para essa vaga, você pode olhar e tentar, vamos prestigiar então um diretor que nunca foi, que vem com uma carreira consistente. O Alan de Botton seria um diretor que se encaixaria nesse processo, com um filme que já tem premiações em um dos maiores festivais do planeta, então essa credencial, de certa maneira, ele apresenta. Seria uma escolha que eu honestamente acho que o Brasil poderia fazer sem problema algum. A adaptação da clássica música do Chico Buarque, Geni e o Zeppelin, é um dos filmes brasileiros mais aguardados desse segundo semestre. A produção gravada totalmente ali na região de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, traz a história da personagem título, uma garota de programa em uma região ali da Amazônia que é invadida pelos militares. Porém, o comandante da tropa se apaixona por ela e vai permitir que uma revolução acabe acontecendo no local. Já faz 5 anos que o cinema brasileiro não manda uma produção dirigida por uma mulher. A última vez foi com Babenco, da Bárbara Paz. Esse fator, somado ao prestígio da Ana Mulaerte, uma das maiores cineastas brasileiras da atualidade, que ficou perto da indicação, né? Eu acho que até injustiçado naquela temporada Que Horas Ela Volta, a Ana Mulaerte pode conseguir isso. Fora que tem o desafio, gente, de gravar um filme inteiro em Cruzeiro do Sul, lá no interior do Acre, dentro da floresta amazônica, com todas as adversidades e também as maravilhas que tem ali. Se o filme conseguir um espaço em Veneza, Toronto, Telluride, uma estreia internacional de grande porte, acho que ele pode se tornar até o candidato natural, aquele filme que chega com força para conseguir essa vaga brasileira. Vamos torcer. Se o filme, de repente, entrar numa disputa do Leão de Ouro em Veneza, que é bem complicado, como eu falei, é um grande achado. A mesma coisa se acontecer lá em Toronto, vamos torcer. Acho que é possível, sim, o filme se posicionar bem nos festivais do segundo semestre. O Karl Hamburger sabe muito bem o que é estar próximo da indicação ao Oscar. Em 2009, ele esteve na shortlist da Academia com O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Dessa vez, ele pode tentar voltar à disputa com Escola Sem Muros. A produção se passa nos anos 90 e traz uma história real de um professor que muda, que revoluciona a escola da região de Heliópolis, que era um bairro conhecido pela violência, pelo tráfico de drogas, e ele faz com que esse espaço permita, com que essa escola se renasça e permita novas possibilidades, novos caminhos para os jovens da região. O Júlio Andrade é o protagonista do filme, de um elenco que ainda conta com Flávio Baurac e a Larissa Bockdan. Tempos atrás, um filme com esse mote de Escola Sem Muros era um indicado praticamente certo no Oscar. Eles adorariam esse tipo de produção. Mas com as mudanças do Oscar, especialmente em filme internacional, onde tem sido prestigiado cada vez mais um cinema de autor, vale lembrar, Rizuki Hamaguchi com Drive My Car, 20 anos atrás, duvido se ganharia. Agora não, ele não apenas disputa como vence. Então, esse tipo de filme, como Escola Sem Muros, está perdendo espaço. Agora, é claro, se a história for muito bem contada, e o Karl Hamburger é excelente nisso, tem boas atuações, a história parece ser muito boa, há possibilidades.
mas acho que se vier a ser o candidato brasileiro, não deve ir tão longe assim, a não ser que, como eu tenho falado nesse vídeo, ele esteja em algum festival internacional de peso. Aí sim há uma possibilidade de uma virada de jogo. Leila e a Noite pode ser uma aposta mais internacional do cinema brasileiro para o Oscar do ano que vem. Dirigido pelo Felipe Barbosa, a produção, ela traz a história da família da fotógrafa franco-argelina Leila Alaoui, que aos 33 anos, infelizmente, morreu devido a um atentado na África. A história, aliás, diga-se de passagem, ela é real. E o filme é concentrado na família dela, nos diversos pontos de vista desse luto pelo qual todos eles estão passando. Leila e a Noite é uma coprodução do Brasil com a França e o Marrocos e foi gravado lá no país africano. O casal Emily Lesclan e Kleber Mendonça Filho são um dos produtores, e eles vêm do sucesso de O Agente Secreto. Então, quem sabe, podem ajudar nesse caminho das pedras rumo ao Oscar. O Fernando Meirelles não é o único diretor brasileiro em parceria com a Netflix nessa temporada. O Gabriel Martins, da Filmes de Plástico e diretor de Marte 1, lança no streaming, no final desse ano, Vincentina Pede Desculpas. A produção traz a personagem título, uma mulher de 75 anos vivida pela Rejane Faria, que está passando por um momento muito difícil, enfrentando o luto e ainda tendo que lidar ali com uma certa responsabilidade e as culpas que, infelizmente, não deveriam recair a ela, mas que acabam acontecendo, do filho que morreu num acidente de trânsito quando ele perde o controle do ônibus que levava outras pessoas. O ônibus cai do viaduto, mata ele e mata também os passageiros. Vincentina Pede Desculpas pode enfrentar o mesmo problema que O Filho dos Mil Homens, filme do Daniel Rezende com Rodrigo Santoro, que foi extremamente elogiado na Netflix, mas que na seletiva brasileira nem entre os semifinalistas acabou ficando. E isso acontece porque o filme, ele perde o hype, ele perde um pouco daquela atração que o cinema dá, que aquele sucesso que o filme faz perante os críticos, que ganha um público, isso ele acaba deixando de ter, porque certamente o que acontece, como foi com O Filho de Mil Homens, a produção é lançada depois da seletiva brasileira, passa em um circuito muito limitado, ele não consegue ter esse hype todo e isso pode prejudicá-lo na disputa contra produções que foram para o cinema, que foram muito debatidas, e ele vai ficar para depois esse debate. Isso pode atrapalhar o filme do Gabriel Martins. Agora, ele já surpreendeu uma vez ficando com a vaga brasileira em Marte 1. Então, quem sabe, de novo, o raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar. A Filmes de Plástico e o Gabriel tem uma estrada que permite acreditar que pode acontecer. E se for o representante brasileiro, tem isso também. A Netflix pode ajudar o filme numa campanha que, se não conseguiu passar pelos festivais, a grana, o investimento e a visibilidade que o streaming dá pode contornar esses problemas. É uma possibilidade para a gente ficar de olho. A Alice Braga é um dos nomes mais conhecidos do cinema brasileiro lá no exterior, especialmente em Hollywood. Mas dessa vez ela vem aqui para o país fazer No Jardim do Ogro. A produção é dirigida pela Carolina Jabor, que tem, entre outros projetos no currículo dela, Boa Sorte com a Débora Seco e também Aos Teus Olhos com o Daniel de Oliveira. No filme, nesse novo filme, a Alice ela interpreta uma jornalista que tem uma vida pacata, faz o trabalhinho dela lá em São Paulo, mas que guarda um segredo. Ela tem compulsão sexual por situações de risco. No Jardim do Ogro é uma produção original Globoplay e é uma adaptação do primeiro livro da aclamadíssima autora Leila Slimani. Ela que, diga-se de passagem, foi jurada do júri principal do Festival de Cannes no ano passado. A grande questão aqui para mim é saber qual vai ser a pegada do filme. Se ele é uma produção que vai para o streaming, que vai apostar um pouquinho ali na polêmica, nessa temática ousada, ou se ele vai para além disso, se ele vai também buscar
prêmios internacionais, participação em grandes festivais. Esse é o mistério que a gente vai ter que ver quando o filme estiver perto do lançamento, quando ele chegar nos cinemas ou no streaming direto. Corrida dos Bichos chega com status de superprodução. Dirigido pelo Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis, o longa foi exibido em março no festival South by Southwest. A história se passa em um Rio de Janeiro distópico e aborda o jogo do bicho. O elenco é repleto de estrelas, como Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Grazi Massafera e até a Anitta. Apesar de tudo isso, não boto muita fé que Corrida dos Bichos vá longe nessa temporada de premiações, a não ser que ele seja um fenômeno. Aí sim pode ser que vá longe, mas não acho que será tudo isso. Tomara que eu esteja errado. Por fim, 100 Dias quer mostrar como o Carlos Saldanha pode também ir muito bem no cinema de live action, para além das animações que ele tanto fez lá em Hollywood, como A Era do Gelo, Rio e Touro Ferdinando. No drama, a gente vai acompanhar o Amir Klink, que aos 29 anos fez uma jornada épica, atravessando o Atlântico Sul em um barco a remo. Agora, para o Oscar, lembra daquilo que eu falei sobre Escola Sem Muros, de uma produção que há tempos atrás era moldadinha para o Oscar, filme de superação, com uma história incrível, de alguém que muitas vezes os americanos não conhecem e chega ao Oscar? Esse tipo de produção já deixou de ser indicada em melhor filme internacional faz o quê? Uns 10 anos, pelo menos. Eventualmente pode até ter um caso ou outro, mas na maioria das vezes não é isso que a gente tem visto na categoria. Agora, o Carlos Saldanha tem prestígio em Hollywood, sabe as portas onde bater. Enfim, vamos ver. Não acho, porém, que vai conseguir ir tão longe assim. Tende a ser mais um pequeno segredo. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para fechar, para fazer a última parte desse especial do Oscar 2027, apresentando os candidatos. E vai ter a Rede Social 2, Brad Pitt retornando com um personagem que rendeu o Oscar para ele, enfim, tem muita coisa. A gente se encontra, até lá, tchau!